Aí, Ai, Deu. deu. boa noite. A gente quem corresponder. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Não entendi por que que não estava conseguindo chamar. Eu também não É, sei. aí a gente resolveu entrar pelo meu mesmo, que o dela É, não tá indo, né? Às vezes é o computador também, pelo celular a gente conseguiu. É, você estava tentando pelo computador? É, é, Ah, acho que pelo computador não dá. é Tem só que ser. conseguimos pelo celular. Sim. Tenta colocar as duas para as duas aparecer. Consegue? Deixar um pouquinho mais distante? isso, não. Peraí, eu vou arrastar. Aí, agora deu. Deu. Aí. Então vamos falar desse livro que ficou lindo, Contos Embaralhados, né? E Isso. conta pra gente como surgiu a ideia de fazer esse livro. Eu sei que era uma peça, mas aí conta pra todo mundo aí que não conhece a história. Bom, a gente escreve juntas há mais tempo. Fizemos outros livros antes deste. E aí a gente trabalha na escola. E para a escola surgiu a demanda da gente fazer o marco de série, que é uma apresentação final para poder assim, ser mesmo o marco de tudo que os alunos fizeram ao longo do ano. E o segundo Uhum, colégio trabalhava os gêneros textuais. Então a gente escreveu essa peça para representar isso, né? A receita, o trava-língua, o poema. Só que a gente queria fazer isso de uma forma divertida, alegre, para que as crianças, assim, todas as vezes que fossem pensar o que eu estudei no segundo ano, lembrasse dos gêneros textuais de uma maneira marcante. E é isso, uhum. essa. Foi tanto sucesso, os pais gostaram tanto, as crianças gostaram tanto, e todo mundo falava, poxa, por que que vocês não publicam? Por que que vocês não transformam em livro? E aí a gente mudou a narrativa e surgiu os contos embaralhados. E quando que foi? Foi que ano que vocês começaram a escrever essa Isso peça? foi no ano passado, em 2019. Aí é 2018, 2018, essa pandemia deixa a gente até. É, E aí a gente teve que escrever, a gente já estava escrevendo já bastante coisa, né? E aí surgiu essa ideia em 2018, junto com outras também, e essa também se destacou, tem outras que se uhum, destacam também. E para nós foi assim muito divertido, muito leve, porque para nós foi assim realmente uma diversão, um prazer, né? Fazer. A gente gosta uhum, de ver, de contar história, a gente gosta desse universo, né? E aí foi muito divertido, foi muito tranquilo. uhum. E então isso quer dizer que tem outras peças que podem virar livro também. Sim, sim. Tem, tem. Nós temos uma que fala, é o cordel financeiro, que fala Uhum, sobre economizar, investir bem o seu dinheiro, né? E aí tem paródias também na peça, que a gente pega a asa branca e transforma, né? Que você tem que medir a água para pôr o fubá, senão você vai passar aperto no final do mês. A gente Ah, que tem legal. poemas, esse foi o primeiro que a gente escreveu juntas, em Uhum. 2010. Ele fala sobre todas as regrinhas da língua portuguesa do segundo ano, terceiro, quarto, quinto, para facilitar a memorização das crianças. Qual mais? Tem o do trânsito. Nós temos o do trânsito. Ah, tem algumas coisinhas. Tem esse, você já falou da memorização, da que a gente pegou assim, segundo ano, por exemplo, terceiro ano, tudo que as crianças estudam ali Plural, no coletivo. português, e fizemos em forma de poema, lúdico, assim, sabe? Uhum. Tem bastante coisa. E nesse livro, Contos Embaralhados, quais gêneros textuais vocês trabalham ali? O Contos Embaralhados, a gente pegou as histórias infantis, né, que tá lá no imaginário infantil, então assim, a Branca de Neve, a Chapeuzinho Vermelho. Só que hoje em dia a gente vive num mundo muito moderno, é muito celular, é muito tablet, é muito um mundo muito dinâmico, muito ágil, e que infelizmente muitas vezes as crianças acabam deixando assim a Branca de Neve lá para trás, né, que é antigo, e Uhum. eternizou esses contos.
A Branca de Neve é mais divertida, ela não quer casar, ela quer abrir uma editora, né? O Lobo quer passar no vestibular, quer aprender, gosta de ler. É intelectual. Isso, mas ninguém deixa o Lobo abrir ficha na biblioteca da cidade. Então, o coitadinho tem que roubar conto para poder ler, sabe? Precisa pegar a cestinha da Branca de Neve, ó, desculpa, da Chapeuzinho, para conseguir ler, porque senão ele sempre lê o mesmo conto, né? E no Uhum. meio dessa trama, de toda essa comédia, a gente trabalha a receita, o poema, o trava-língua, né, o conto em si, e traz tudo isso com as regrinhas, o que, que tem que ter, quais as características de um conto, né, a questão do narrador, né, dos personagens que participam ali na história, dos animais que ganham vida, né, a receita, a importância do trava-língua, falar depressa, sem agarrar, falar tudo certinho. E eles Uhum. aprendem de uma maneira bem divertida e bem engraçada. Antes de continuar falando sobre o livro, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês também. Com quem vocês trabalham, qual a idade. Então, Bom, Juliane ou Cláudia? Pode falar, Cláudia. nós duas, na verdade, o nosso setor no colégio se chama suporte gráfico. É a Uhum. gráfica do colégio. Mas a gente trabalha com todas as atividades das crianças, né? A gente está por dentro do currículo todo, que a gente participa ali, dia a dia mesmo. Então, eu trabalho diretamente com revisão, eu reviso todo o português, né? E a gente, no colégio, a gente tem muito contato também com as crianças, até devido a esse marco de série, né? Uhum. Ensaios, tem treinos, então a gente acaba tendo muito contato com eles. E através desse contato, a gente vê o que, que eles gostam, o que, que eles precisam, o que está mais ali no dia a dia deles, né? E a partir Uhum. daí a gente começa a criar, né? Isso, a gente cuida do marco de série do maternal 2, né, 2 aninhos, até o 8º ano do ensino fundamental. Então, a gente pega ali todas Então, as faixas etárias da criancinha até o adolescente, né? E é muito gostoso, o que eu mais amo nisso tudo é ver a superação das crianças e dos adolescentes. Então, assim, às vezes uma criança tímida, que fala baixinho, que tem vergonha, de repente a mãe fala, nossa, tá falando tudo, tá falando alto, treina lá em casa. Acho que a maior satisfação é isso, ver essa mudança da criança, ver o tanto que elas amam, o tanto que elas ficam, ai, tô doida, quando que a gente vai começar os ensaios? É muito gostoso, muito importante. esse livro é para que idade assim que pode ser trabalhado na escola? Olha, esse livro, ele é classificação livre. Cada leitor Uhum. tem uma interpretação de uma maneira diferente. Então, a criança muito novinha vai aproveitar desse livro a história, a comédia, o lúdico dele, né? E a Uhum. criança maior vai aproveitar, além desse lado lúdico, o lado também que ensina os gêneros textuais. Gênero textual, ele começa a ser trabalhado no primeiro ano do ensino fundamental até o 5º ano. Vai só aprofundando mais. Uhum. Do pequenininho até o 5º ano, o livro tem um aproveitamento muito bom. Aí vocês acham que dá para escolas adotarem e começar a trabalhar? Tá. Sim, porque ele vem como um paradidático, né, para ajudar a professora, aquilo que ela está ensinando, a criança vai memorizar ali de uma forma mais leve, mais fácil. Até para a professora, se ela quiser, em qualquer classe, aproveitar o próprio livro e fazer a teatralização na classe mesmo, Uhum. dá tranquilo. Uhum. É um trabalho assim bem leve, as crianças participam com muito gosto. E a nossa dificuldade é justamente isso, né? Porque não existe histórias prontas desse tema para você fazer um teatro na sala. Por isso a gente teve que Uhum. escrever. Nós buscamos e tudo e não tinha nada pronto. Então a gente criou por causa disso. Então, para a professora, além de trabalhar a interpretação do texto, pode também se teatralizar os diálogos e tudo que foi realmente escrito com esse intuito. Uhum. Sim. E o livro já está à venda na Páginas Editora, né? Já está lá no site. Então, quem quiser adquirir o livro, foi escrito pela Cláudia e pela Juliene, já está no site. E também teve ilustração lindíssima da Renata Pedrosa. Eu acho que ela entrou aqui, ela deu um oi, né? Bem no inicinho. Como é que foi a ilustração? Como é que ela foi trabalhada? Renata foi uma delícia.
Assim, foi o nosso primeiro trabalho juntas, né? E Uhum. foi assim, muito gostoso porque ela personificou, assim, no desenho, tudo que a gente imaginou. Parece que a gente tinha, assim, sentado, sabe? Batido um papo e falado, olha, queremos a ilustração desse jeito. Então, ela pega Uhum. o lobo-guará, eu achei isso sensacional, porque é muito Brasil, né? Pega Aham. e se inspira em Shakespeare. Aí ela falou, tô aqui. Shakespeare. A Branca de Neve de calça. Eu achei assim, ela pegou todo esse lado moderno, sabe? Que a gente, Uhum. mas sem perder o lúdico, sem perder o belo, sem perder a cor, sabe? Então, assim, Sim. eu fiquei encantada com o trabalho dela. Realmente ficou muito lindo. E tem uma pergunta aqui para vocês. Vocês não pensam em escrever peças teatrais? Já escrevem, né? Temos peças assim, mais para o universo adulto, a gente já até escreveu um tempo, né? Até fizemos, Muito nós teatro. mesmos fizemos teatro, né? Mas no momento o foco está mais para esse lado mesmo. Mas criação, de repente, surge, né? E a gente vai fazendo. Né? Tem Mas amamos. formação em teatro? Eu não entendi. Eu Só tenho. Já Juliane tem? tem. Ah, tá. Tenho formação em teatro. Eu sou formada em jornalismo e teatro comecei a fazer com 15 anos. Já fiz várias peças profissionais, filmes de curta-metragem, propaganda. Aí casei e larguei esse lado, né? Não dá muito para conciliar. Mas o teatro sempre foi minha paixão. No colégio mesmo que a gente trabalha, eu reuni os funcionários, escrevemos peças, fizemos várias peças lá para arrecadar brinquedo, doar para creches, né? Alimento para asilo. Então, é uma coisa que a gente ama muito, né? O teatro tá muito na gente. Não tem como separar, né? E hoje trabalha com as crianças. Qual a idade das crianças que fazem as peças? De 2 anos, né? Aí não é peça propriamente dita, é mais músicas que eles Ah, dançam. Porque 2 aninhos ainda é uma idade que não dá uhum, assim para teatralizar com fala e tudo. É muito imprevisível essa idade. Às vezes o ensaio tá lindo, no dia vem aquele multidão uhum, um pouquinho, né? Até o 8º ano, que vão ser meninos aí de 14 anos para uhum. 15, dependendo da faixa de nascimento, né? A história desse livro, qual a idade que fez? A gente fez Trabalhar. para o 6º ano, que é a idade de 7 para 8 anos, né? Mas pode ser aproveitada em outras idades também, mas foi criado para essa turma específica, de acordo com a necessidade do colégio. E o ensaio durou muito tempo? Como é que é esse trabalho com as crianças? É um É trabalho longo. mágico, em tempo recorde. Na verdade, a gente começa o trabalho já em março, as crianças já recebem o texto, a professora faz o trabalho de interpretação, interiorização e memorização das falas. Em agosto, os meninos começam a ensaiar comigo. Aí é posição de palco, postura, Hum, entonação de voz, põe emoção na fala. Só que a grade curricular é muito intensa, então não tem como tirar uhum, crianças da sala. Então, é mais ou menos uma de ensaio no palco, uma média de 9 a 10 ensaios que a gente faz. Na prática, no palco, mas começa na sala bem antes. Então, é um trabalho bem elaborado, bem estruturado. Por isso que as crianças ficam bem apaixonadas mesmo. uhum. E o retorno dos pais também é Sim, muito bom, né? Como muito é que bom. é? Principalmente por trabalhar essa inocência, né? Essa inocência de uma maneira tão lúdica, tão bonita. Muitos pais comentam isso, né? Que a gente consegue resgatar essa beleza pueril das coisas, que faz muita falta hoje em dia. Uhum. E me conta um pouquinho sobre a influência e a importância de trabalhar literatura dentro da escola, e incentivar as crianças a lerem, né? Até o teatro também já influencia e ajuda também bastante, né? Influencia, ajuda muito. Tem, como ela já até deu exemplos, né? Que tem crianças assim muito introvertidas e começam, e o tempo é pequeno, porque se você Uhum, pudesse ficar o ano inteiro com essas crianças, eles ficariam bem melhores em vários aspectos, porque o teatro trabalha muita coisa na personalidade, né? Da criança, do adulto, enfim. Mas eles se desenvolvem muito, aumenta a integração deles com a turma, com os professores, uhum.
aumenta neles assim a vontade de pegar outros livros, de entrar em outros universos, né? De histórias. Então ajuda muito. O mais marcante do teatro é a empatia. Você aprende a enxergar o mundo através dos olhos do outro. Toda vez que você empresta, né, o seu corpo, o seu emocional para interpretar um personagem, você aprende a parar um pouco a sua vida e olhar assim, olha como esse personagem pensa, olha como ele age. Será que é legal? Será que ele está certo? Mas peraí, e se fosse eu? Será que eu faria da mesma forma que ele? E aí, o mais bonito do teatro, na minha visão, é isso. Quando você começa desde criancinha, são crianças que vão aprender a empatia, vão aprender a pensar o que ela faria no lugar do outro, né? Como ela agiria Uhum. se eu fosse o outro. E aí a gente julga menos, a gente briga menos, porque a gente aprende a pensar um pouquinho na dor do outro, no momento do outro, e a entender que é muito difícil a gente julgar se a gente não está vivendo e sentindo o que o outro está sentindo. Então, a respeitar as diferenças, a respeitar, assim, aqui é o meu limite, ali é o do outro. Eu acho que o mais bonito do teatro é isso. E se aceitar do seu corpo do jeito que é, né, as suas características físicas, emocionais. Uhum. E o belo é único. Todos nós somos belos com as nossas características. E essa miscelânea que a gente tem aqui no Brasil, essa diversidade cultural, é que nos torna um povo tão único e tão bonito. Acho que a reflexão maior e mais bacana que fica do teatro, trabalhado desde a infância, é isso. Pensar no olho do outro. A Leida perguntou: será possível trabalhar o Contos Embaralhados com os alunos mesmo na quarentena? Como é que seria esse Na, trabalho? Vocês têm alguma é, na, dica? na quarentena, agora, nesse momento, impossível, né? Porque, inclusive, as escolas estão fechadas e tudo. Não, o livro, interpretação, é possível Uhum. trabalhar. O livro, teatro, não, porque teatro é Sim. só no presencial, né? E aí, encher auditório, com plateia e tudo, nesse momento, Ensaios e apresentações, não. isso. Agora, a interpretação textual, né? O Contos Embaralhados enquanto livro, aí sim, pode-se trabalhar na quarentena tranquilamente. Pode. Como, Como que inclusive, foi essa quarentena? Ah, pode algumas falar, Cláudia. têm trabalhado, Sim. né, algumas obras que eu tenho visto do nosso colégio e até de outros, eles têm trabalhado na quarentena com as crianças, né? Uhum. Cada um na sua casa, cada um no seu lugar e tem trabalhado. E é perfeitamente tranquilo trabalhar também esse livro. E não tem melhor momento, né? Não pode sair de casa, mais um motivo para ler e ler cada vez mais. É. E também contação de história, né? E, Contar a história. e por ser um livro muito engraçado, muito cômico, é um livro que tanto a criança quanto o pai vai se divertir muito Vai nessa contação. aproveitar. É. E como é que foi esse momento de quarentena? E trabalhou bem mais ou deu tempo de colocar criatividade assim e desenvolver outras coisas? Como é que foi? Deu tempo sim. A gente trabalhou mais, sim, Bem estamos mais. trabalhando bem mais, é bem mais cansativo trabalhar dessa forma, né? Às vezes até a dinâmica da coisa, porque uma coisa é você ir para o serviço, largar a sua casa, você tá lá no serviço, imerso naquele trabalho, né? E em casa você está imerso em várias coisas. Então vem Uhum. interfone, telefone, não sei o quê, no caso dela, Isso. muito pior do que o meu é tranquilo, eu já não tenho filho pequeno. Então, assim, dois filhos pequenos, né? É uma dinâmica, assim, muito cansativa. Mas a Uhum. criança vem. Não para. Como que pode despertar? Eu tenho despertar aquela motivação na criança de ler. Eu acho que o teatro já dá uma ajuda nisso, né? Mas tem uma outra forma assim que ajuda a incentivar a leitura? Um exemplo, né? Eu acho que quando a criança vê os pais lendo, quando a criança tem contato com o livro desde pequena, e quando a gente ensina que livro é uma diversão, né? A leitura pode te levar para qualquer lugar. O limite é a sua imaginação, Uhum. a sua criatividade. Então, quando ela tem esse contato desde muito pequena, ela aprende que livro é algo gostoso, prazeroso, e aí vai para uma vida inteira.
E os pais têm que passar esse prazer para a criança, né? Sim. Não é chegar e falar assim, agora nós vamos ler um livro, porque precisa ler. Não, é naturalmente, Uhum, né? Você deixar na sua casa, à vontade, muitos livros para criança, óbvio que na faixa etária, né? uhum. Adequadamente a faixa etária. Você estar com o hábito de ler, né? Os pais ali, esse momento agora eu quero ler e tal, e você comentar algum livro que você leu dentro de casa, muito naturalmente, para aquilo não ser uma lição, não ser uma tarefa, mas ser algo assim prazeroso que você vai fazer, como você faz qualquer outra coisa com a qual você tem prazer. E um momento de reflexão de pais e filhos, todo mundo ali junto, um momento para se passar junto, acho que isso tudo incentiva Uhum. muito. Porque, na verdade, o hábito da leitura, ele é complementado pela escola, mas ele precisa vir de casa, né? Ele Tem que precisa, começar assim, em casa, né? isso, a criança vê que o pai e a mãe também gostam. Então, aquela casa que não tem um único livro, a criança vai ter o primeiro contato na escola, é muito complicada. Vocês lembram o primeiro livro assim que vocês tiveram contato, que vocês leram? Eu lembro, hoje eu estava pensando nisso, hoje eu estou assim, saudosista da infância. E assim, como a gente, hoje eu reli o nosso livro, não sei nem quantas vezes eu já li, porque ele é gostoso, você lê várias vezes. E comecei a me lembrar que aos 6 anos, porque eu me alfabetizei sozinha, por curiosidade, com 5 anos eu estava lendo, e minha mãe assustou muito, e você imagina, eu estou com 58, então naquela época, Isso a gente não naquela época era uma coisa assim difícil, porque a gente não tinha nem tanta publicação assim infantil. Uhum. E eu vi com uma colega minha, cujo pai tinha comprado aquela coleção Mundo da Criança, o pessoal da minha faixa etária deve ter conhecido. Era uma coleção maravilhosa. Eu ficava babando porque minha colega tinha e ela não gostava. Ela nem abria a coleção É dela. sempre assim, né? É sempre assim. E meu pai, coitado, fez uma economia, vamos comprar para ela, ela gosta e tudo. O dia que eu recebi essa coleção, foi assim, parece que eu estava ganhando a boneca da última geração, né? E eu li a coleção inteira, tinha 12 volumes, eu lembro bem até do cheirinho dela. Assim. Nossa, É. 58, mentira. E eu gostava demais. Então eu li assim, esse foi o meu primeiro contato, né? Assim, na época se usava muito coleções, né? Hoje nem tanto. E era maravilhoso. Então eu ficava naquele universo, eu não queria nem brincar mais, eu ficava só ali o tempo todo. Ia para a escola, chegava, pegava minha coleção. Então foi muito interessante. Eu cresci rodeada de livros, minha mãe, todas as minhas tias, todo mundo na minha família é professora. Então, assim, não tinha como estar no meio de vários livros, nem que fossem didáticos. Mas a minha paixão pela leitura começou com meu pai e as histórias da Turma da Mônica de Maurício de Souza. Eu me recordo que muito pequenininha ainda, meu pai chegava do trabalho e não deixava assim, ele tomar nem um copo d'água, trocar de roupa, não. Já estava na porta esperando ele com a revistinha do Maurício de Souza. E meu pai tinha um jeito muito especial de ler, porque ele não lia exatamente o que estava nos diálogos. Ele interpretava aquela história para que eu pudesse entender através da idade tão pequenininha que eu tinha, né? Assim, com 2 aninhos ele já lia a Turma da Mônica para mim. E ele meio que interpretava, né, aquela história. Então aquilo me fez apaixonar. Até hoje eu sou apaixonada pela Turma da Mônica. E começou aí. Nunca mais eu parei de ler. Depois, quando eu aprendi a ler sozinha, fui lendo um livro atrás do outro. Até hoje eu falo que assim, é o único vício que eu tenho. Eu amo ler, eu sinto muita falta, né? E não consigo. Não, toda semana tô lendo um livro diferente, mesmo no meio dessa confusão e de menino e tudo mais. Sim, repete, por favor, a pergunta. A gente não conseguiu ouvir daqui. O tipo de livro que a gente lê. O tipo. Bom, vários, né? Eu gosto muito de livro reflexivo, que leva a reflexões. Então, eu gosto muito dessa linha. Mas eu leio também muito livro espírita, leio algum livro técnico, assim, eu gosto muito de gramática. Então, sempre eu estou com uma gramática, um dicionário do lado, eu adoro linguística, leio um pouco sobre linguística. E, ultimamente, eu tenho lido muito o Tony Robbins. Gosto muito dele.
Anthony Robbins, né? Eu também leio bastante eclético né, da literatura brasileira, Sidney Sheldon, Game of Thrones, né? Listas espíritas também. Aí tudo, acho que tudo que aparece a gente está lendo, até folheto de propaganda, né? Essa aqui corrige, ela pega o folheto de propaganda e vai corrigir os erros. Corrige propaganda de tudo. Não consigo ler sem corrigir, já vejo o erro de cara. Já salta aos olhos, né? É, A Luana mandou assim, dupla linda. Pensam em produzir mais livros? Sim, 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 muito em breve, se Deus quiser. Já temos vários prontos e estamos produzindo mais alguns, né? A gente não pretende parar, não. Ano que vem, então, Se Deus vão vir quiser, vários lançamentos. sim. A Sueli falou assim, esse vício é do bem, o vício de leitura, né? Leitura, né? Sucesso para vocês. é um bom. Lembrando, gente, que o livro está à venda já, né? Hoje é o lançamento. Então, quem quiser comprar o livro já está lá na página das editoras, é só entrar no site e adquirir. Vocês estão com o livro aí? Estamos. Quer ler um pedacinho para o pessoal, né? Apresentar para eles e ler também um pedacinho para. A Cláudia foi pegar. Tá. Uma parte que eu gosto muito e que é muito clássica, né? Quando se pensa em Chapeuzinho Vermelho, são as músicas, né? Então, pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses contos para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mal costuma ler por perto. Mas à tardinha, ao sol poente, com a vovozinha eu lerei contente. E aí o lobo mal responde, né? Eu sou o lobo mal, lobo mal, lobo mal. Eu leio o dia inteiro, sou intelectual. Hoje estou contente, cheio de esperança. Pegarei vários livros com contos de criança. Muito bom. Mostra pra gente a capa do livro, um pouquinho do livro, para o pessoal conhecer. Contos embaralhados. A Leida falou, e ainda canta bem essa autora. Escreve, canta. Colorido, sabe? Isso. A ilustração da Renata realmente Foi um sucesso. arrasou. E tudo bem moderno. Olha esse lobo, gente. Esse lobo Eu amei ele sentado, né? é todo Perninha esse pro lobo. O lobo é muito chique. E é interessante que ela pensou, né, realmente numa uma espécie que representa, né, A nossa cultura. a nossa cultura. Então, ficou bem bacana. Uhum. Ela mandou aqui, esse lobo é muito do bem. Sim, sim. É um A lobo que Márcia, entende cultura. a Márcia mandou aqui também. Minha neta Yasmin adora Chapeuzinho Vermelho. Tá? Ela vai amar a história, então, né? Sim, Vai sim. adorar. Vai adorar essa nova versão do Chapeuzinho e do lobo intelectual, né? É porque tem uma parte que a Chapeuzinho está sentada e percebe que o lobo chegou. Ela estava lendo, né? Lá no bosque, tudo, na floresta. Aí ele chega, quando ela percebe, aí ela fala, é o lobo mau. Aí ele fala, lobo sim, mas mal por quê? Né? Aí Mal ela não. fala, é o que todos dizem. Aí ele, mas isso é antigo, foi antes do desmatamento. A gente trabalha também essa questão bem assim, que a gente, né, feitos arraigados Uhum. e julgando o outro por aquilo que a gente ouviu e não necessariamente pelo que ele é. Uhum. A Regina mandou aqui também. Gostei dessa modernidade.
E a Cris falou, temos que incentivar cada dia mais o hábito de leitura para os pequenos. Vocês, como mães, né? Como é que é em casa? Olha, eu sempre amei ler, então meus filhos sempre tiveram muito contato com livros. E lá em casa, livro dá briga. Porque é aquela coisa assim que um pega o livro, aí o outro quer aquele mesmo livro e tal. E eles amam ganhar livros de presente, muitas vezes pedem livros ao invés de brinquedos, né? Gosta de ganhar lápis, gosta de ganhar canetinha, gosta de escrever, gosta de desenhar, mas porque eu também amo muito tudo isso. Então, é Uhum, de leitura de todos nós, né? É muito forte. Lá em casa, já são todos adultos, né? Dois casados já, só tem um solteiro. Quando crianças, liam bastante, tinham muito contato. Em casa, dá para eu montar duas bibliotecas, se quiser, porque além de mim, que gosta muito, meu marido também é um leitor, assim, devorador de livros. Então, tem muito livro na minha casa. Não, eu já exportei para casa da minha sogra um bocado, porque lá em casa não coube, não. uhum, Aí tadinho o espaço dela. E os filhos, assim, uns gostam mais, outros menos, mas todos tiveram muito contato, têm e gostam de ler, né? Estão sempre lendo. uhum. É muito bom. Esse exemplo é a antiga frase, famosa frase, né? Exemplos arrastam, né? Palavras convencem, exemplos arrastam. Uhum, é verdade. E vocês acham que hoje em dia tem mais criança lendo do que antigamente, há uns 10 anos atrás? Ou tá. Não sei se mais. Hoje tem mais oferta Uhum, deles, inclusive pela internet, né? Você lê o que você quiser pela internet e tudo. Mas ler mesmo, sentar, pegar um livro, eu acho que As famílias têm muito menos tempo é. hoje em dia do que antigamente. Então a gente vive uma realidade que muitas vezes pai e mãe trabalham ali um dia inteiro, chega em casa, uhum, tem os problemas da casa e muitas vezes do trabalho também, né? E muitas vezes esses pais até gostariam de ler, de dar esse exemplo, mas não tem tempo, né? Para isso. uhum, Às vezes começa a ler um livro, o livro que vai ler a pessoa, né? Porque a pessoa apaga. Então tem essa realidade. E, em contrapartida, as ofertas midiáticas muito grandes. Então, assim, a gente tem uma oferta muito grande de celular, e de tablets, uhum, de desenhos e de filmes que têm a sua importância, que fazem parte do universo da criança, mas que acaba o livro ficando um pouquinho de lado. Então, acho que não, acho que as crianças têm lido um pouquinho menos. Por outro lado, as escolas têm ofertado muito, têm inserido muito essa importância da leitura desde pequenininho. Então, fica uma briga de foice aí de um lado e do outro, o livro, uhum. né? Mas acho que isso daqui para frente vai mudar cada vez mais. Acho que se o livro está tão presente até hoje, não perde mais para o celular, que igual tinha medo, né? A gente tinha esse medo, Aham. né? Virar o ano 2000, ninguém vai ler mais, vai ser tudo. E graças a Deus os livros resistiram. Então acho que daqui para frente não se perde mais essa, né, beleza de ter o livro ali impresso nas mãos. Uhum, é. E vocês que trabalham com isso, qual que é o segredo de fazer um bom texto? Bom, primeiro você tem que gostar do que você faz, né? Você tem que amar o que você faz, porque você vai escrever, dá muito trabalho. Realmente, essa história, uma vez foi Chico Buarque que falou, né? Que escrever não é assim como todo mundo pensa. Bateu a inspiração, eu escrevi e saiu um livro. Não, você Uhum, trabalha aquilo 200 vezes, né? A gente até decora o texto de tanto que a gente mexe, remexe, Estuda muito sobre o assunto, estuda, né? pesquisa. Então, para criar alguma coisa, você tem que gostar muito, pesquisar muito e trabalhar muito, né? E conhecer o seu, uhum, né? Não adianta eu Exatamente. querer escrever para uma criança pensando com a minha cabeça. Eu tenho que pegar emprestada a cabecinha dessa criança, o universo dessa criança e trazer ali para a realidade do livro, porque senão eu não consigo, né, atingir aquele público-alvo. Então é pesquisa, né? Ler bastante. Eu acho que quanto mais você lê, mais você aprende, mais você, né, uhum, cria ali um vocabulário mais amplo e estudar muito, conhecer muito o público. Agora, a inspiração tem um pouquinho também. Às vezes, depois que a gente pesquisa bastante, 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 acaba vindo a inspiração.
Um livro que a gente escreveu, esse do Cordel, eu falava para a Cláudia assim, meu Deus, Cláudia, escrever sobre matemática, Jesus Cristo, como é que nós vamos fazer escrever sobre matemática? E a gente debatia o tema, debatia, nossa, isso vai ficar horrível, isso vai ficar chato, isso vai ficar enfadonho, matemática não dá texto. E aí eu fui levar meus filhos para tomar injeção, vacina mesmo, as vacinas do calendário, né? Aí aquela choradeira, aquela meninada nervosa, paramos na sorveteria para poder acalmar, né? Ó, vou tomar um sorvetinho. E aí tava passando no Luciano Huck a Asa Branca, do Gonzaguinha. Quando começou, eu falei, me dá guardanapo, me dá uma caneta aqui agora. E meu marido pensou que tá ficando doida, né? O que é isso? É psicografia? Eu falei, não, já sei como é que vai ser a peça, né? Que era pro 5º ano, sobre o cordel financeiro. E aí veio na minha cabeça. Aprendi no meu colégio, tenho que economizar. Quem poupa sempre não passa aperto, medir água para pôr fubá. E aí foi fácil, o resto do texto veio todo e a gente conseguiu escrever. Mas antes, muita pesquisa sobre escambo, sobre o sistema financeiro, sobre troca, sobre juros, né? Depois que a gente está com esse conhecimento já bem seguro, a inspiração vem. E vem assim do nada, né? Às vezes, né? Do nada. Eu acho que muita coisa fica no subconsciente da gente. Quando eu tenho que fazer tal coisa. Igual ontem, por exemplo, eu fiz uma paródia, né? Sim. Você estava com aquilo na cabeça. Aí passou um tempo, você está fazendo seus afazeres e tudo. A hora que existe a acomodação do cérebro, né? Eles explicam muito isso, os estudiosos do conhecimento explicam muito isso. Tem a fase de acomodação. Então, na acomodação, era a fase que ela estava. Ela ouviu a música, a memória veio, bateu no que ela precisava fazer. Então, tem muito disso. E nunca desistir, gente. Porque a gente sempre acha assim, nossa, não vamos dar conta. Dessa vez não vamos dar conta. E aí a coisa flui, acontece, né? Confiar em si mesmo, no seu potencial, porque todo mundo é capaz de escrever lindas histórias. E como que é a construção assim de vocês duas? Tem alguma que escreve mais, tem outra que vai dando as ideias? Não, às vezes dá até assim, eu. Não, aqui essa palavra. Aí a gente não conhece. A gente tem uma sintonia muito grande, a gente pensa muito igual. Então acontece às vezes eu começar a falar a frase ali e ela terminar, sabe? Eu falei, olha, mas eu estava pensando exatamente isso que você escreveu. Isso acontece demais, né? Muito. A gente fica, nossa, era isso que você escreveu, eu estava pensando aqui, você não vai acreditar, eu estava pensando nisso. Então é bem dividido, é bem assim, às vezes eu tô escrevendo, ela falando, às vezes eu tô falando, ela tá escrevendo, às vezes é um rascunho louco, que se a gente não passar limpo depressa, a gente se perde. Às vezes a gente está pintando alguma coisa, porque a gente pinta também. A gente faz os cenários, faz cenário, né? Essa parte muito gostosa também, que a gente adora. Enquanto a gente está fazendo um cenário, vem uma ideia na cabeça. Aí uma fala para a outra, nossa, pega o papel do cordel depressa. Aí a gente vai anotando tudo correndo para depois fazer direito, porque na hora você tem que pôr no papel. Esses dias, essa paródia que eu estava fazendo foi em torno de 00:30. Acordei para ir ao banheiro e eu tenho um bloquinho que já fica no criado para isso, né? E veio, nossa, essa música que eu vou usar, é essa. E já comecei a escrever a música ali, já saiu uma estrofe, sabe? Essa. Não faz parte, acontece muito. Acontece, não é totalmente de graça, como eu falei, aquilo está no subconsciente e na hora que dá o clique, né? A Ana Paula falou, o cordel financeiro é sensacional. E a Leida falou, por isso tinham que estar juntas no vídeo, né? É uma complementação. Poderiam ler mais um pedacinho, agora talvez um pouquinho da história da Branca de Neve. Sim. Um jovem príncipe que cavalgava pela floresta escutou o lamento dos anões e resolveu se aproximar para ver o que tinha acontecido. Eu ouvi vocês dizerem que uma bela princesa precisa de ajuda, disse o príncipe.
Sim, meu amigo, ela foi enfeitiçada e não sabemos o que fazer. Ora, isso é simples. Um poema de amor verdadeiro irá despertá-la do sono profundo. Verdade, pode funcionar. Vagarosamente, o príncipe se ajoelhou ao lado da princesa adormecida e disse: O rato roeu a roupa do rei de Roma. A rainha, com raiva, resolveu remendar. Meu amigo, isso não é um poema, é um trava-língua, disse o anão mais velho. Trava-língua é uma espécie de jogo verbal em que você tem que dizer com clareza e rapidez versos ou frases difíceis de pronunciar. Aí, no final, vejam, deu certo, ela acordou. Que bom ver que você despertou, disse o corajoso príncipe. Obrigada, lindo seu poema. Os animais da floresta se aproximaram para festejar o despertar da doce princesa. Nesse momento, o príncipe ajoelhou-se aos pés da Branca de Neve e disse: Branca de Neve, você aceita montar uma editora comigo? Mas claro que sim. Assim, poderemos publicar os mais belos poemas e alegrar os corações do povo do nosso reino. Daremos a oportunidade para as pessoas de baixa renda publicarem os livros dela. Faremos o projeto Minha História, Minha Vida. Seremos felizes para sempre. Eu amei essa parte. A Ana Paula falou: eu gostei muito dessas princesas com visual moderno e gostos literários. Dá para trabalhar esse livro o ano inteiro, né? E falando um pouquinho de cada gênero, né? Sim. Sim, sim. Até porque eles começam a estudar os gêneros no primeiro ano, né? E aí Uhum. é o quinto. Dá para você usar em todas as situações. Isso. A Leida perguntou como vocês veem os diversos recontos dos clássicos. Despertam mais interesse das crianças do que as E histórias não que nada tem a ver com os clássicos? sempre, né? A Disney tá aí para trazer toda essa magia das princesas, né? Então, assim, as princesas, os príncipes estão sempre chamando mais a atenção de uma criança, né? Quando Uhum. você vai numa livraria que a criança já vê ali aquela princesa bonita, né? Já chama uma atenção maior, sim, né? Mas nada impede. Creio que as outras histórias também, que não tenham nada a ver, despertam sim o interesse, principalmente Uhum. histórias que têm bichinhos, né? Que é aqueles bichinhos que falam. Agora, a princesa, a menina se identifica com ela, se personifica ali, Uhum. ela se sente a própria princesa e o menino no príncipe. Então, eu acho que ele se sentindo ali parte da história acaba gerando um interesse maior, sim. Já é uma história que tem né, o pessoal já conhece, crianças já conhecem, mas aí Uhum. vão, né, ver ela de uma forma diferente. Isso acho que atrai bastante também, né? Sim, porque Atrai. tem a surpresa, né? Eu não esperava por isso. Opa, né? Assim que Uhum. Conhecer de uma outra forma, né? é isso. E o próximo livro, assim, já tem assim qual que vai ser certo? Ou ainda estão pensando? Não tão certo, vai depender muito do que acontecer nesse meio tempo, né? Seria o Contos Embaralhados 2, que é Seria o o que volume 2. isso, que é o que fala assim do trânsito, da importância de respeitar, de cuidar desse nosso trânsito. Só que agora a gente está escrevendo um que é a história da Clara, né? Uma menina bastante cuidadosa, que preocupa muito com o outro, que cuida muito do outro. Então a gente está um pouco na dúvida de Na qual dos dúvida. explicar primeiro. Muito legal. Para quem chegou agora e não escutou, o livro já está à venda no site da Páginas Editora. Então, quem quiser adquirir, é só entrar lá no site Páginas Editora e adquirir o livro. É bem simples também, tem como mandar pelo WhatsApp, a gente atende vocês. E Cláudia e Juliane, vocês querem deixar um recadinho pro pessoal? Bom, o recado que eu acho que nós duas compartilhamos é nunca deixar de apresentar livros para as crianças e sempre
se preocupar com a faixa etária, né? Escolher as obras que vão mais interessar, porque é a partir do interesse da criança que ela vai passando de um nível para o outro, né? Naturalmente. Então, oferecer, deixar muito livro em casa, bem descontraídamente, levar as crianças também, né, a conhecer cultura, teatros, shows, né, museus, sempre e viver a cultura com as crianças, porque elas vão crescendo nesse meio e vão se acostumando com isso e aprendendo a ter prazer com isso, né? E é isso, só o conhecimento liberta e é algo que é nosso, né? Ninguém toma, ninguém tira. Então, quanto mais ler, maior o conhecimento. Acho que é isso mesmo. O exemplo, tenham livros em casa, deixe as crianças ter contato com livros. Igual a Cláudia falou, sem forçar, uma coisa natural. O livro se torna um brinquedo, né? Um brinquedo que te faz viajar para onde você quiser ir. Muito obrigada, amei o livro. Parabéns, sucesso, porque eu quero ver logo mais um livro. Eu acredito que todo mundo aqui. Deixa eu ver o que o pessoal mandou aqui. Por último, sucesso para vocês. Dá oportunidade para elas conhecerem a arte, né? Isso é muito importante. Sim. Parabéns mais uma vez e muito sucesso. Da Renata Pedrosa. Gente, obrigada a todo mundo pela presença. Foi um livro escrito com muito carinho, com muito amor. Espero que todos vocês gostem. Um abraço para todo mundo. Muito obrigada, gente. Até a próxima live. Até. E até o presencial, né? Se Deus quiser. Com certeza. Daqui a pouquinho você já consegue. Isso, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Boa noite.